E aí, tá gostando do canal? Então já se inscreve, já coloca o gostei e já segue a gente lá no Instagram. Todo dia tem novidade. Então vamos lá. No bloco anterior, a gente falou sobre a possibilidade de uso privativo dos bens públicos. Então agora a gente vai falar como se dá esse uso privativo de bens públicos por particulares ou mesmo por outros entes da administração pública. E aí a gente vai destacar aqui as principais modalidades. São elas: autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, concessão de direito real de uso, concessão de uso especial para fins de moradia e cessão de uso. Vamos lá? O primeiro deles é a autorização de uso. A autorização de uso. Gente, como funciona a autorização de uso? A autorização de uso é um ato precário por parte da administração pública. A administração pública concede ao particular a utilização de um bem público de forma precária, independente de licitação e por ato discricionário. A autorização de uso, ela privilegia, acima de tudo, ou em primeiro lugar, o interesse do indivíduo que procura utilizar o bem público. Naturalmente, esse interesse individual não pode prejudicar a coletividade, sem causar prejuízo à coletividade. Vamos lá para um exemplo de autorização de uso: a festa de São João na rua. Então, por exemplo, um grupo de indivíduos pode chegar à prefeitura e pedir que num determinado dia a rua onde eles moram seja fechada para que haja uma festa popular que é do interesse dos moradores daquela rua, e isso se dá mediante autorização de uso. Por que não é necessária licitação? Porque não faz sentido. Você já imaginou, você vai até a prefeitura e você diz: prefeitura, eu moro aqui nessa rua, nós moramos nessa rua e nós queremos fazer aqui um São João. A gente pode? E a prefeitura dizer: vou pensar, mas vamos primeiro aqui fazer uma licitação para ver se o pessoal que mora na rua do lado não quer fazer o São João na sua rua? Não faz sentido. Imagina que você tem um bar e você quer colocar as mesas do seu bar na calçada. E você chega à prefeitura: você me autoriza a colocar as mesas do meu bar na calçada? E a prefeitura vai dizer o quê? Talvez. Vamos ver se o bar da esquina não tem interesse também de colocar as mesas na sua calçada? Não faz sentido. Então, gente, de todas as modalidades que a gente vai apresentar aqui, a única que não precisa de licitação é a autorização. E por que não precisa de licitação? Porque não faria sentido algum. Não faz sentido algum. Nem na sua imaginação iria fazer sentido. Então, vamos lá? Permissão de uso. Gente, a permissão de uso é bem parecida com a autorização de uso. Mas, na permissão de uso, é necessária a licitação. É um ato discricionário, é precário. O que quer dizer ser precário? Que a qualquer momento pode ser revogado. E ele também permite o uso atípico de bem em nome do interesse público. Mas, nesse caso, é necessário licitar. Qual o exemplo que a gente traz para vocês aqui de permissão de uso? A banca de jornal. Então, imagina, há um espaço em uma praça pública que é destinado à instalação de uma banca de jornal. E aí a prefeitura pode dizer: olha, tem alguém aqui que está interessado em colocar uma banca de jornal aqui?
Se alguém estiver interessado, vir aqui requerer, abre um procedimento licitatório e aquele que vencer a licitação terá permissão de ter sua banca de jornal ali. Se em algum momento já não for mais conveniente ter aquela banca de jornal, é ato precário, revoga-se a permissão. Beleza? Entenderam a diferença? Entenderam a diferença? Aqui já faz sentido ter licitação. Então, se tem uma praça e tem um espaço lá para colocar uma banca de jornal, é possível que hajam outros interessados em colocar a banca de jornal, não somente eu. Então, licita-se. E aquele que vencer a licitação terá o direito de colocar a banca de jornal ali naquela praça. Terceira modalidade, concessão de uso. Gente, a concessão de uso já não é um ato administrativo, como é a permissão de uso e a autorização de uso. Aqui a coisa já é um pouquinho mais complexa. Não é um ato, não é unilateral, não é simplesmente discricionário, não é precário. Aqui a gente está diante de um contrato. A concessão de uso é um contrato administrativo. E é um contrato administrativo pelo qual a administração concede a um particular a utilização exclusiva de um bem público em nome de um interesse coletivo. Em nome de um interesse coletivo. Então imagina que em uma universidade há um espaço reservado para a instalação de uma cantina. Então tem lá aquele espaço, mas lá por hora não tem nada ainda. Então o que a administração vai fazer? Ela vai dar início a um procedimento licitatório para a contratação, para firmar um contrato administrativo com um particular que vai colocar ali a sua cantina. E aí naquela cantina ele vai atender a um bem comum. Que bem comum é esse? Vender comida aos universitários que passam um dia com fome na faculdade e precisam se alimentar. Esse é o bem comum. Beleza? Quais são as diferenças? Aqui prevalece o bem, aqui prevalece o interesse coletivo sobre o particular, mais ainda do que na permissão de uso. Aqui não é um ato administrativo, aqui é um contrato, que não é precário, não pode ser revogado a qualquer tempo. No contrato se coloca o tempo do contrato, se é remunerado, se não é, de que forma isso se dará, beleza? Uma observação que eu esqueci é a destinação específica, não é? Então, se por exemplo, a licitação é para colocar uma cantina, eu não posso colocar uma livraria, beleza? Concessão de direito real de uso. Primeira observação é que aqui é um direito real, ou seja, é uma quase propriedade. A pessoa vai praticamente adquirir aquele bem para uma finalidade pública. Vamos aqui para o quadro. A concessão de direito real de uso também é um contrato administrativo, assim como a concessão, pelo qual a administração transfere o uso remunerado ou gratuito de terreno a particular. Esse direito real ele é resolúvel, o que significa que, em um determinado momento, este bem poderá voltar à administração. Então, por exemplo, eu posso fazer uma concessão de direito real de uso de 100 anos, propriedade resolúvel, ou pode ser por prazo indeterminado. Por que se faz esse tipo de concessão? Normalmente, para políticas de industrialização
ou para políticas de habitação. Então, por exemplo, imagine que a prefeitura tem um terreno imenso, um grande terreno completamente inutilizado. E a prefeitura tem interesse que a indústria dentro do município seja fomentada. Então ela pode chegar, colocar aquela área e dizer, ó, alguém aqui tem interesse em fazer parte aqui de um mini distrito industrial, eu vou fazer a cessão do terreno, então vou vender esse terreno por um determinado valor e todo mundo que tiver interesse pode vir aqui participar da licitação e fazer a sua indústria. Ou então ele pode utilizar aquilo ali para fomentar casas populares, por exemplo, habitação. Beleza? Vamos para frente? Concessão de uso especial para fins de moradia. Como eu já disse, uma característica dos bens públicos é a imprescritividade. Bens públicos não prescrevem, por isso não são objeto de uso capião. Como não são objeto de uso capião, a lei precisava prever uma alternativa. E essa foi a alternativa. Então, a medida provisória 2220 de 2001 determinou que aquele que até 30 de junho de 2001 possuiu como seu por 5 anos ininterruptos, sem oposição, imóvel urbano de até 250 metros quadrados, adquire o direito de utilizar aquele bem para fim de moradia. Gente, veja como é parecidíssimo com os requisitos do uso capião especial urbano. Gente, são os mesmos requisitos. Posse por 5 anos ininterruptos, sem oposição, utilização para fins de moradia e exclusividade da propriedade. O que isso quer dizer, na verdade? Que só se pode ter aquele bem, não se pode ter outros imóveis além daquele. Só que, como não é possível adquirir a propriedade desses bens, por serem bens públicos, aqui se adquire um direito real para fins de moradia, que na prática vai ser bem parecido. Beleza? Uma observação: esse uso capião para fim de moradia só pode ser usado uma vez. Só pode ser usado uma vez. Ou seja, eu não posso adquirir 2 imóveis por esse tipo de concessão. Assim como eu também não posso ter outros imóveis além daquele, porque senão eu não posso adquirir esse imóvel para o meu uso. Beleza? Vamos em frente? Cessão de uso. Cessão de uso. Já a cessão de uso ela é bem diferente das demais, porque em relação aos demais que nós aqui trouxemos, são particulares quem usam os bens públicos. Aqui não. Aqui são outros entes da administração que vão ceder o uso de bens para entes da administração. Então, por exemplo, se você vai até o fórum, você vai ver que dentro do fórum da sua cidade, provavelmente vai haver uma sala da Ordem dos Advogados do Brasil. Aquele prédio pertence à Justiça, mas provavelmente a Justiça vai ceder ali dentro daquele prédio uma salinha para o OAB, vai ceder salas para a Defensoria Pública, vai ceder salas para o Ministério Público. Eventualmente pode haver uma campanha de vacinação e aí a Justiça pode ceder ali uma salinha para que essa campanha de vacinação aconteça no fórum. Entendeu? É bem diferente das demais. Aqui são entes da administração entre si. Essa utilização, via de regra, é firmada por convênio ou por termo de parceria e ela se dá em virtude do interesse social. Beleza? Entenderam? Aprenderam tudinho? Vamos aqui testar. Gente, agora vocês dão um pause
e vamos ver se vocês acertam. Aqui vocês vão ver as figurinhas, né, de cada um desses exemplos que nós demos, e embaixo vocês vão ver as modalidades: autorização, concessão. Dá o pause aí e vê se você acerta. Inclusive aqui a autorização, faltou o O. Então vamos lá. Deu pause, conseguiu? Vamos fazer juntos. Gente, a autorização de uso. Qual foi o exemplo que a gente deu de autorização de uso? Ato precário, não precisa de licitação. Qual foi o exemplo que a gente deu? Festa de São João. Festa de São João. Gente, cessão de uso foi o último exemplo que a gente deu. Lembra lá? É entre entes da administração. A sala da Ordem dos Advogados do Brasil, no caso aqui, na verdade, foi a sala da Defensoria Pública no Fórum. Cessão de uso. Concessão de uso especial para fins de moradia. Isso aqui tá fácil demais. Tem nem muito o que comentar. Concessão de uso. Gente, lembra daquele exemplo da cantina da universidade. É um contrato administrativo onde se usa exclusivamente um bem comum em nome do interesse coletivo. Então, lembre-se, os universitários precisam comer. Tem gente que mora na faculdade, já pensou? Se não tiver onde comer, se não tiver onde fazer um almoço, onde tomar um café para ficar acordado. Então, concessão de uso. Desculpem-me. Permissão de uso. Lembram lá daquele exemplo da banca de jornal. E por último, a concessão de direito real de uso vai ser o microdistrito industrial ou o conjunto habitacional. Vamos ver se a gente acertou? Certinho. Então, gente, foi isso sobre bens públicos. Agradeço. Permanecem aí no canal, se inscreve, bota o gostei e vamos acompanhar semanalmente novas aulas sobre diversos assuntos.